queridos, nós começamos ontem aqui, eu disse ontem, vou dizer de novo, que para mim assim, eu me sinto muito honrado, muito privilegiado de estar servindo homens assim tão especiais, homens de Deus, que são referência. E hoje de manhã eu falei que é tão importante estar falando para pastores, porque cada pastor representa um rebanho. Então, quando a gente está falando com um pastor, a gente está falando, na verdade, com um rebanho, porque esse rebanho, esse pastor, tem total influência sobre o rebanho. Olhem para mim aqui agora, gente, vocês, olha as ovelhas lá. E então, realmente é uma honra poder servir vocês, lavar os pés de vocês, espiritualmente falando. Eu espero poder repartir alguma coisa boa que Deus tem feito na nossa vida. Que é tão assim, a gente tem feito tão pouco e Deus tem feito tantas coisas, e é só alguma coisa que a gente tem recebido, que a gente reparte. Às vezes tão pouco que a gente recebe é tão grande para outras pessoas, e você tem recebido tanto, e você tem recebido tanto de Deus, e às vezes você pensa, poxa, é tão pouco, mas quando você reparte com alguém, você vê que aquilo é grande quando alguém está recebendo de você. Amém, gente? Então, tudo que você recebe de Deus, reparta. Não guarde para você, reparta tudo aquilo que você está recebendo de Deus. Amém? E eu tenho certeza que, pelo poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Amém? Nesses dias, nesse tempo, nesse mover de Deus. Graças a Deus. Hoje de manhã eu falei um pouco, algumas coisas que eu tenho aprendido em questão de liderança, de discipulado e da célula. Eu não sou um pregador, e de novo eu não vou pregar. Eu não sou assim, um bom pregador, como os pastores aqui são muito poderosos pregadores. Mas a gente reparte alguma coisa. E eu falei de manhã que nós íamos falar hoje à noite sobre saúde, sobre ser uma pessoa saudável em Deus, e ser uma ovelha saudável, ser um crente saudável, e também sobre ser um líder saudável. Porque às vezes a gente está querendo crescimento, nós estamos querendo as coisas grandes, mas não estamos preparados para viver aquilo ali. Nós queremos que a igreja cresça, mas a igreja, antes de crescer, tem que ser o quê? Sadia. Eu quero reproduzir líderes sadios, então eu preciso ser sadio. Eu preciso ter uma casa sadia. Esse é o princípio básico. Nós estávamos, isso aqui surgiu, na verdade essa frase do pastor Ele, se você não conhece ainda, coloca lá na internet e procura lá o pastor Ele, fala com o pastor Diego, ele vai te orientar, os DVDs e tal, os livros, você vai saber que você vai ouvir essa frase aqui do pastor Ele toda hora. Aí eu fiz dessa frase o tema de uma mensagem. Na verdade, só que eu não preguei na igreja, não preguei no culto, eu preguei no Tadel. Eu ministrei isso aqui um mês no Tadel. Essa é uma das foi a primeira que eu ministrei, porque nós estávamos crescendo e de repente nós tivemos um culto assim com pouca gente na igreja. No domingo diminuiu assim, talvez 40 pessoas no culto. E eu pensei, era até no dia dos pais, eu pensei, não, mas é por causa do dia dos pais, né? Isso aí, o pessoal foi viajar, foi visitar os pais e tal, então é por isso. Aí no outro dia, chegamos em casa, eu já comecei a mandar mensagem, ligar, eu pedi para os líderes de célula, os líderes de setor, já começar a ligar para todo mundo saber por que aquele povo, eu sabia um por um que tinha faltado, então eu fiz uma lista e fui, né, eu peguei aquela lista, cheguei em casa de noite, vim depois do culto, e mandei mensagem para os líderes de setor, se vocês, eu quero saber desse irmão. Aí eles iam repassando para o líder de célula, e dali um pouquinho eles já começaram, olha, fulano não veio por causa disso, o ciclano não veio por causa daquilo. Eu, poxa, mas não foi por causa dos pais, simplesmente as pessoas. Tá, então nós vamos lá e vamos conversar com esses irmãos, para eles não faltarem no domingo que vem. Vamos lá, conversamos, orientamos, descobrimos por que e tal. Aí eu pensei, agora domingo que vem está tudo normal. No outro domingo, mesma coisa. As pessoas não foram, mas outro grupo não foi. Aí não tem desculpa, não tem nada hoje, não é nada, não está chovendo, não está frio, não é dia de nada. Vamos de novo então, e fomos lá.
Aí eu pensei, agora vai dar, não deu de novo. No outro domingo a mesma coisa, fiz a mesma coisa. Então foram 3 domingos assim que diminuiu, as pessoas estavam na célula, mas não estavam em domingo. Nós temos, na verdade, um grande número de pessoas, e isso é normal, que vai na célula e não vai na igreja. Nós temos mais pessoas nas células do que no culto da celebração. Só que nesses 3 domingos, até aqueles que vão na celebração estavam desanimados, alguns caíram em pecado, assim, mais grave, situações assim diversas. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é: vamos fazer uma campanha, um movimento na igreja para trazer o povo. Não pode diminuir assim o número de pessoas tão rápido. Aí eu pensei, aquilo foi um pensamento de flash, né? Pensei isso, mas não fiz nada, fiquei quietinho, fui orar. E orando eu lembrei, o Espírito Santo me trouxe à memória que o fato de eu ter um grande número na celebração não quer dizer que eu tenha segurança de saúde. Não quer dizer. Então, em vez de eu fazer um movimento para trazer pessoas, eu tinha que fazer um movimento para tratar pessoas. Porque se ovelha sadia dá muita cria, por que as minhas ovelhas não estavam dando cria naqueles dias? Por que elas não estavam cuidando bem dos outros? Por que os irmãos estavam desanimados? Por que alguns simplesmente não foram? Porque perdi um ônibus, que a gente tem a linha, 3 linhas de ônibus, são 2 vans e um ônibus para trazer o povo para a igreja. Então, por que o ônibus cruza na porta de casa? Porque fiquei desanimado, será que é um demônio? Então, aí fomos lá repreender um demônio, mas não adiantou. Então não era um demônio, era realmente falta de saúde espiritual. E aí claro, na terça-feira, na última que eu estava assim, não, isso não dá. Aí eu e a pastora fomos lá, começamos a orar e montamos um projeto, isso na segunda-feira, aliás, e começamos a trabalhar, escrevemos e já agendamos 2 encontros com Deus e já marcamos um seminário que aconteceu agora, dia 31 e 2 agora, semana passada, e marcamos um seminário, já marcamos a vinda do pastor Ralph e agilizamos o Tadel e movimentamos mensagens de realmente gerando saúde no povo no domingo e trouxemos os líderes de célula, fizemos uma reunião com os líderes e falamos: olha gente, é assim, a coisa tem que andar desse jeito, nós temos poder contar com vocês. Uma reunião extra fora do Tadel. Tadel é um treinamento avançado de líderes que acontece aqui na igreja, terça-feira, né, pastor, também. Então, reuni eles ficaram animados, agora vamos trabalhar. E começamos a trabalhar no domingo. Aí no próximo domingo, eu comecei no Tadel ministrar isso aqui. Isso foi a primeira mensagem. Que é muito simples, vocês vão ver o pessoal, só isso. Mas é simples, é isso aí mesmo. E aí no domingo, gente, já tinha gente de pé lá na igreja, graças a Deus. Estava o povo animado, o ônibus, as vans lotadas, o ônibus lotado, todo mundo lá. Aí fiquei feliz, mas eu digo, agora vamos cuidar para isso não acontecer de novo. Vamos tratar um a um, seriamente. Vamos gerar saúde. Eu fiquei pensando e orando, que Senhor, mas o que vai gerar saúde na igreja? Tá bom, é a leitura da palavra, a verdade liberta e tal, e o povo tem que se converter, mas que prática nós vamos usar? Eu tenho que ter uma prática, eu tenho que gerar isso no meio das pessoas. As pessoas têm que ter um caminho para seguir, para ser curadas, tem um remédio para tomar, e tem hora para tomar, e tem jeito de tomar. A gente não toma todos os remédios do mesmo jeito, na mesma hora. Tem um jeito para fazer. Então, Senhor, como que nós vamos fazer? Daí eu fiquei pensando e comecei a escrever. E lembrei da frase. Isso aqui tem camiseta, viu, gente? Entra no site do MDA lá, tem camiseta disso aqui, tá? Ovelha sadia sempre dá muita cria com essas ovelhinhas ali. É muito legal essa camiseta. Então, se quiser comprar a camisetinha com esse desenho aí, é muito legal. Então, eu coloquei lá. Só que eu usei não ovelha, mas eu disse líder. Eu falei no Tadel, se líderes sadios vão gerar outros líderes sadios, vão multiplicar, vão dar cria, vão cuidar das pessoas. Então vamos ter que tratar os líderes. E eu observei 2 coisas.
duas coisas. Eu tenho lá na igreja, a gente criou assim um trilhozinho. Quando a pessoa chega na igreja, eu digo assim: você tem que fazer 4 coisas, é obrigatório. Você tem que fazer 4 coisas. Você tem que fazer. O camarada aceitou Jesus, já tem alguém para cuidar dele. Geralmente, se ele aceitou Jesus, é porque ele já está na célula. Se ele veio aceitar Jesus, provavelmente ele não entrou assim, passou na frente da igreja, entrou e não. Geralmente ele já está 1 mês, 2 meses indo numa célula, e aí eles levam para a celebração, e lá na celebração, quando a gente todo domingo faz o apelo, quase todo, geralmente todo domingo faz o apelo, aí as pessoas vêm e aceitam Jesus. Mas geralmente está na célula, já tem alguém para cuidar dele. Como a nossa igreja não é assim, é mega igreja ainda, né? Então ela ainda é uma igreja que está em crescimento. Então as pessoas já estão na célula, já sabem quem é, já vão lá e já dão aquele acompanhamento, já ficam juntos. E eu digo 4 coisas que ela tem que fazer. E a primeira delas, isso eu sempre falo, é muita intimidade com Deus. Diga comigo: intimidade com Deus. Lá na sua casa, no seu lugar secreto, você precisa buscar Deus, você tem que ter tempo com Deus. Eu dou até uma formulazinha, tá? Eu dou uma formulazinha para ele fazer lá, para ele começar. Tem que começar. Ah, mas é difícil, não sei, tá? Não, tem que começar. Então eu vou lá e começa assim, depois a gente vai ver o restante. E aí eu digo: você tem que ter muita intimidade com Deus. Você tem que se relacionar com Deus. Segunda coisa, o que é, né? Não lembro. Das 4 coisas, vocês não lembram? Intimidade com Deus. Diga comigo: celebração. Já lembrou, né? Então, não pode faltar a celebração domingo. Não pode. A pessoa já aceitou, já tem que saber. Você não pode faltar a celebração. Celebração, você vai relacionar com os irmãos e você vai relacionar com Deus. Então, você vai lá para crescer, para estar em comunhão, para estar no braseiro, não pode faltar. Segunda coisa, célula. Ah, Cristiano, obrigado por me lembrar, viu? Eu não me lembrava agora. Então a terceira coisa, a célula. Por quê? Ou grupo familiar, ou seja o que for. Por que tem que ir no grupo familiar, no grupo pequeno? Porque lá você vai relacionar com os irmãos. Lá você vai meditar na palavra que foi pregada domingo. Você vai entender, você vai poder perguntar, você vai poder expressar a sua opinião, você vai poder tirar suas dúvidas. Então você tem que estar, as 2 asas, celebração e célula. Você tem que estar lá. Celebração, você vai estar presente de Deus, você vai adorar a Deus, e na célula você vai relacionar com os irmãos, amém, gente? E a última coisa é discipulado 1 a 1. Vai lembrar? Amém, glória a Deus. Aqui a gente fala os pilares, né? E discipulado 1 a 1. Tá, eu pensei: poxa, eu já falo isso. E o pessoal ainda está. O que está errado então? Quais são vamos ser mais prático? Vamos ser mais prático? O que precisa realmente para uma pessoa ser saudável em Deus? Olhe para mim aqui. O que precisa? Pode colocar lá. 2 princípios para a saúde espiritual de um líder. Primeira coisa, vamos dizer junto? Diga. Vamos falar com quem tem força? Vamos lá, 1, 2, 3 e? Com Deus. Profundidade no relacionamento com Deus. Se eu aprender, eu entender isso, é muito simples. Se eu me relacionar com Deus, eu nunca fico desanimado. Não é verdade? Se eu tenho intimidade com Deus, eu nunca fico perdido, eu sempre tenho direção. Se eu clamo a Deus diariamente, se eu oro. Olha aqui, gente, o problema é que alguns aprenderam que orar, para alguns orar é chato. Porque não aprenderam a orar mesmo assim. A orar, não, relacionar com Deus. Intimidade. E intimidade é muito bom. Então, se nós, de verdade, não for só teoria, não for só aqui conversa, tem que orar, e nós vamos para casa, enche a pança e vai dormir. E deu, e amanhã levanta correndo meio atrasado e toma café e sai. Não deu tempo de me relacionar com Deus, de ter tempo, meu TSB, meu tempo sozinho com Deus. Então o grande segredo é
é o grande segredo, não há segredo, mas um dos pontos principais para gerar saúde na igreja, na célula, na família, para você ser uma ovelha saudável que vai se multiplicar, porque quem se relaciona com Deus, ele vai ganhar outras pessoas para Jesus, porque Jesus vai gerar isso nele. Não precisa ninguém dizer. Gente, quando nós convertemos, ninguém mandava nós evangelizar. Nós sabíamos evangelizar sim, entregar panfleto. Então nós íamos calçadão em Santa Maria. Ninguém dizia, o pastor não mandava. Nós íamos por conta, porque nós entendemos que, poxa, Jesus entrou, agora ele tem que fluir de mim para as pessoas. E nós clamávamos a Deus, orávamos a Deus, e Deus ia gerando isso em nós. Amém, gente? Então o primeiro ponto para nós sermos líderes saudáveis, uma igreja saudável, uma célula saudável, uma família saudável, é profundidade no relacionamento com Deus. É você gastar tempo realmente ouvindo Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos instrui no caminho que nós devemos andar. Eu preciso ter tempo com Ele, gastar. E aí tem alguns fatores, né? Escolha a melhor parte. Isso foi uma mensagem que pregou lá sobre escolher a melhor parte. A história vocês conhecem, de Marta e Maria, permanecer aos pés de Jesus. O que eu quis dizer com isso? Que nesse tempo com Deus, nesse tempo que nós vamos buscar Deus gerando saúde na nossa vida, nós precisamos ter tempo para ouvir a Deus. Para não falar, mas para ouvir. Ouça bem aqui, para ouvir Deus falar, para ouvir a direção de Deus para nós. Quarta-feira a gente estava numa reunião lá em Curitiba e os pastores fizeram, o assunto era família, né, pastoral, e como tratar alguns problemas de filhos, de pastor e tal. E um pastor perguntou, meu filho pecou, numa folhinha, meu filho pecou, ficou com a menina, ou sei lá, não lembro bem a pergunta lá, talvez até não fosse uma pergunta real, mas só para o povo ter entendimento. E aí, eu não sei se era uma menina ou um menino, e aí a pastora sem orar, fez uma cara assim feia, e disse, não tem o que fazer, tem que orar. Você vai aos pés de Jesus, e você ora. E Ele te dá a direção, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso aplicar uma fórmula igual para todos. Eu preciso orar, eu preciso ver qual a direção de Deus para esse filho, mas e o outro filho talvez não seja do mesmo jeito. Então eu preciso da direção de Deus. E como eu vou ter a direção de Deus se eu não tenho tempo com Ele, se eu não gasto um tempo para ouvir Deus falar, para ouvir a direção de Deus? Eu estou com um problema na minha célula lá, então o que fazer? Eu tenho várias opiniões, eu tenho vários conselhos, eu tenho várias experiências de outras pessoas, mas eu tenho também uma direção de Deus para aquela situação. Então a importância de estar aos pés. A saúde vem, gente, se nós ensinarmos e se nós vivermos esse negócio de estar aos pés de Jesus, realmente nós vamos nos tornar líderes saudáveis. Vai fluir amor de nós, vai fluir graça de Deus de nós, vai fluir ânimo, porque ânimo é vida, vai fluir vida de nós. Nós vamos estar sempre animados, sempre motivados, porque nós estamos ouvindo diretamente a voz de Deus. Quem crê que pode ser que a voz de Deus dá para ouvir? Amém? Você consegue ouvir a voz de Deus? Amém, gente? Então, diga ao seu colega, fique aos pés do Senhor. Segunda coisa importante é que, na verdade, são três coisas assim que eu vejo que, às vezes a gente fala em orar, é tão superficial, vamos orar. Aí as pessoas pensam, pelo menos os novos pensam, orar é assim, ó, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu pensava, aleluia, 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 glória, glória, glória. Eu pensava assim comigo, meu Deus, é chato esse negócio, né? Eu vou ficar ali, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Uma hora vai acabar. Aí a gente aprende isso, aí vai orar e começa assim, ó,
Aí dobra o joelho na beira da cama e ora: oh Deus, aleluia, obrigado pelo meu dia, abacaxi, melancia, carne, banana. Quem já passou por isso? Quem passou? De orar antes de dormir e de repente começa a falar coisas assim que aí a pessoa se toca: oh meu Deus, o que ele está falando? Ele está quase dormindo ali, orando. Que ele entendeu que é precioso. Cara, se você passou, eu já passei. Essa semana eu estava lá, mas já era 2 da manhã. Nós chegamos 1h30. Eu disse: eu vou orar, eu não vou dormir sem clamar a Deus pelos discípulos, pela igreja, pelos nossos filhos e tal. Aí dobrei o joelho na cama ali, 2 horas. Oh Deus. O meu menino, quando ele vai orar, ele diz assim: oh Deus, eu oro, Senhor. Eu oro, Pai. Eu oro. E quando ele está com sono, ele fica dizendo só: eu oro. E aí ele tem a mania de dizer: eu oro por isso, eu oro por aquilo. Aí quando ele está com sono, ele diz: eu oro, Pai, ô Paizinho, eu oro. E dorme. Mas pelo menos dorme, orando. Então, eu estava ali orando e comecei a falar algumas coisas. De repente eu não me senti mais. Eu abri os olhos e pensei: o que eu estava dizendo, meu Deus? Eu não me lembro. Aí comecei a orar de novo. E de repente eu assim me perdi na minha oração. De novo. E aí eu levantei e disse: eu não vou orar, joelho, coisa nenhuma, rapaz. Vou orar caminhando. Comecei a caminhar no quarto e declarar e orar mesmo, caminhando e com os olhos abertos. Você não ia dormir ali. Eu falei assim. Então a gente tem noção de oração assim aí. Importante entender, isso aqui é minha opinião, esses 3 pontos, para nós nos tornar maduros. Eu creio que é importante esses 3 pontos: você ouvir a voz de Deus, gastar tempo na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, não quando você está com muito sono, não. E segundo, você andar com Deus. Gênesis 5, 22, 24 fala alguma coisa sobre isso. Andar com Deus. O que é andar com Deus, gente? Como é andar com Deus? Quem sabe o que é andar com Deus? Sim, ó. Amém? Você vai andando com Deus. Estou andando. Orando em línguas, orando, colocando os propósitos diante de Deus, dirigindo seu carro, caminhando, limpando a casa, trabalhando, fazendo seus projetos, estudando, andando com Deus. Você tem que ter isso. Se você não conscientizar disso, você não faz. Você tem aquele momento com Deus, sai daquele momento, não tem mais. Andar com Deus o tempo inteiro, isso gera saúde. Por que nós geralmente caímos em pecados bobos às vezes? Porque nós não estamos andando com Deus. Nós estamos sozinhos. Quando você está andando com Deus, a probabilidade é menor de você pecar. Você tem consciência que Deus está aqui. Eu não vou pecar porque tem alguém aqui. Eu não vou pecar porque Deus está aqui, porque eu estou andando com Deus. Simples, não é, gente? Vocês estão tudo cabeludo de saber disso, né? Profetizando cabelo na sua cabeça. Eu falo: estão careca, eu estou profetizando, né? Tá? Andando com Deus, esse é fundamental. Caminhar com Deus, andar com Deus, literalmente andar com Deus é isso aqui. Andar orando em línguas, andar colocando diante de Deus toda a sua vida, toda a situação, glorificando a Deus, falando com Deus, clamando pela sua casa, clamando pela sua célula, clamando pela sua igreja, clamando pelos seus discípulos, clamando pela sua vida financeira, clamando pela sua família, clamando a Deus e glorificando a Deus, andando com Deus o tempo inteiro. Amém, gente? Então eu comecei a ministrar isso para os líderes, porque a teoria é fácil, mas a prática às vezes vai ficando. Então precisa ser real. Mas eu já sei disso. Eu não estou falando que você não sabe, eu estou falando que nós temos que fazer. Amém, gente? Isso tem que ser uma prática real na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa: a gente sabe quem anda com Deus. Você vê quem anda com Deus. E eu falei ontem à noite sobre SSA. Depois o pastor prega melhor e prega, porque eu quero emanar Deus, eu quero que as pessoas vejam Deus na minha vida.
Mas as pessoas não vão ver Deus na minha vida simplesmente porque eu tenho uma carteirinha de crente. As pessoas vão ver Deus na minha vida porque eu ando com Ele. E você fica parecido com quem você anda, amém? Você sempre vai ficar parecido com aquela pessoa que você anda com ela. E eu quero ficar parecido com Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Andar com Ele. É diferente de você só ficar ouvindo. Você andar com Ele o tempo inteiro, estar com Ele. Cristo vive, amém, gente? Jesus Cristo vive, Ele é real, Ele está aqui. Ele é uma pessoa, eu posso andar com Ele, eu posso falar, Ele ouve a minha voz, Ele fala comigo, é um relacionamento. A gente tem uma dificuldade de falar com gente que a gente não vê, né? Você tem que aprender a falar com quem você não está vendo. Mas vamos chamar de louco, pastor. É isso aí, Deus. Cristo vive, Ele está aqui para você andar com Ele. Diga aleluia, diga eu vou andar com Jesus. E a terceira coisa é orar coletivamente. A gente ora no Morro da Cruz, eu falei de manhã, há 7 anos eu comecei com 2 pessoas, eu e mais 2, toda segunda-feira, antes era sexta, nós orávamos no Morro da Cruz, íamos lá, subimos lá, ter um tempo com Deus, orar pela igreja e tal, clamávamos lá, e fomos anos orando assim, 4, 5, 10 pessoas, era uma multidão, mas eu não tinha noção da importância. Eu orava, porque todo mundo ora num monte, né? Todo mundo vai orar num lugar, assim. Eu também queria orar num lugar. E eu queria levar as pessoas, mas eu nem falava para ninguém que orava. Nós íamos orar, mas amém, teve um tempo com Deus, mas não via nada diferente. E há um tempo atrás, e ficamos orando. Teve uma época que a gente teve 40 pessoas orando. Aí a gente mudou de segunda, porque segunda-feira, terça tem que trabalhar. Aí vamos mudar das 11 à meia-noite, vamos mudar para sexta, que geralmente não se trabalha sábado, tínhamos 40 pessoas. Vamos orar, no primeiro tinha 15, no segundo tinha 10, no terceiro tinha 5, no último tinha eu e outro irmão. Mas vamos sair de segunda, vamos sair de sexta, vamos voltar para a segunda. Voltando para a segunda, no primeiro tinha 15, no segundo tinha 20, no terceiro tinha 30. Semana retrasada tinha, nas 2 semanas que se passaram anteriores, tinha 60 em cada um. E agora, segunda, tinha 80 pessoas orando lá. 80 jovens e pessoas idosas. Perdão. E pessoas idosas também orando, acima de 70 anos, orando com a gente lá. É muito forte, assim, a presença de Deus. E enche o lugar, é um mirante, né? E aquilo, agora, segunda, você não podia assim mexer. Muita gente tem o costume de orar caminhando, de orar declarando. Quando você para lá embaixo do estacionamento, você já começa a ouvir o barulho da oração, e muito maduro, não tem nada, com todo respeito, mas nós íamos orar no monte, todo mundo dizia assim: você já viu as folhinhas pegando fogo? E eu disse: não. Você já viu os anjos no monte? Aí todo mundo dizia que via a folhinha pegando fogo, que via não sei o quê. Eu falei: poxa, mas eu não vejo nada, cara. Eu sou tão incrédulo assim. Não estou vendo nada, eu nunca vi nada. E nunca vi mesmo. E eu disse: mas vamos continuar orando. Aí porque os irmãos iam orar e iam assim uma expectativa de que coisas iam acontecer. E eu ficava preocupado. Então eu ia numa tensão: meu Deus, oh Deus, vai acontecer alguma coisa. Senão esse pessoal aí vai achar que eu, né? Tal. Aí eu pensei, daí não acontecia nada. Nós orávamos, mas não orava para isso aí. Nós orávamos pela célula, nós orávamos pelo crescimento da igreja, nós orávamos pelas nossas famílias, nós orávamos por pessoas enfermas que estavam no hospital, amigos nossos, familiares, e orávamos e ia embora. Mas não pegava fogo em nada. Graças a Deus ia pegar fogo em alguma coisa e dar um problema lá. Então, não havia anjo, a gente não via, eles estavam ali, mas a gente não via nada assim muito fora da nossa natureza. Mas eu falando de mim. Aí eu disse assim: tá, chega esse negócio, gente. Lá no monte não acontece essas coisas. Quem quer orar, vai. Tá? Nós estamos orando não para Deus fazer nada lá em cima. Nós estamos orando para Deus operar aqui embaixo. Amém? Nós vamos ver o resultado não lá em cima. Nós vamos ver o resultado aqui embaixo. Porque não adianta ser um monte de lata vazia. Lata vazia também faz barulho. E não ter resultado.
Nós não queremos uma igreja cheia de lata vazia. Vai barulho, 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 mas não acontece nada de transformação e mudança. Nós queremos ver mudança, aí começamos a orar. Aí eu comecei com o propósito de orar por pessoas que tinham saído da igreja. Eu tinha uma lista de 60 e poucas pessoas. Aí nós fomos um monte, começamos a falar, nome por nome, Senhor, eu quero de volta, manda de volta, Deus, nós queremos de volta, eu quero ver de volta, orando conosco aqui no monte. E Deus começou a mandar algumas pessoas de volta. E começou a acontecer. E os irmãos iam contando na célula. Olha, nós oramos no monte, meu Deus, nossa célula está crescendo, porque nós temos buscado muito a Deus, coletivo, oração coletiva, nós estamos buscando muito a Deus, e Deus tem nos favorecido. Aí começaram a contar, aí as pessoas começaram a ir no monte. Eu não digo nada, a gente não fala nada, simplesmente um vai falando para o outro, e começaram a ir. E agora, pelo que eu estou acreditando, estou ouvindo, segunda-feira agora, a gente vai estar lá, provavelmente vai ter mais de 100 pessoas lá, provavelmente. O povo aprendeu a orar no coletivo. Eu lembro de um dia que nós tínhamos lá umas 10 pessoas orando, e daí o Joel, o menino que trabalha comigo na igreja, ele ora assim, você ouve ele a 1 quilômetro orando, ele ora alto, grita e tal, fala, e aí estava eu e ele, mais alguns irmãos, e ele orando, e eu ali clamando junto com ele, e os irmãos, e o Joel parou, e disse, vamos orar, gente, vocês têm que orar e tal, vocês têm que clamar a Deus, e daí falou um monte de coisa, e aquele povo ainda me orou, não oraram, aí fomos embora, tem um ambiente pesado, e na outra segunda, quando nós entramos lá, já estava aquele pessoal, um clamor, na igreja um clamor. Eu comecei a entender, gente, o povo começou a orar, nós vamos iniciar o tabel, tem um tempo, 20 minutos, meia hora de oração, você não precisa dizer, vamos orar agora, não, o povo ora, as pessoas oram, clamam a Deus, saem tocando as cadeiras, profetizando, declarando, clamando a Deus, é muito bacana. Você fala em orar, o povo ora, você não precisa mandar orar, você não precisa dizer, tem que orar, eles oram. Nós aprendemos que a oração da igreja, ela vai gerar transformação, ela move o coração de Deus. É fundamental para a saúde que a igreja ore, que o povo se una para orar. Quando Pedro estava preso, a igreja orava intensamente, eles estavam juntos clamando a Deus. Nós estávamos agora, semana passada, com um menino, nós estávamos voltando de Santarém, eu e o André, e recebemos a notícia que um dos nossos meninos muito preciosos lá, inclusive irmão do Joel, ele estava lá recepcionando os jovens na entrada do culto de celebração, e saiu, pegou uma moto, saiu, foi buscar alguma coisa, e quando estava voltando, bateu num carro, parado, e cortou todo o pescoço, veias ali, artérias importantes foram rompidas. Quando ele bateu na sinaleira do carro, quebrou e rasgou todo o pescoço dele, queixo, tudo aqui. E ele perdeu muito sangue na hora, teve que ir para a UTI, e na verdade, ontem ele saiu da UTI, já faz 2 semanas vai fazer, ontem ele saiu da UTI. Quando aconteceu, a igreja inteira começou a orar. Vamos orar pelo Samuel. A gente só dizia, vamos orar. A igreja inteira, intensidade, um clamor da igreja pela vida do Samuel. E no Tadel orando, no Morro da Cruz orando e clamando pela vida dele. O médico disse num dia, o Joel, irmão dele, eu liberei o Joel do trabalho para ir ver o Samuel às 3h30 da tarde, e o Joel volta assim, cabisbaixo, chamei ele, o que houve, Joel? Ele disse, pastor, o médico disse que é irreversível. O que aconteceu é irreversível. Ele não vai recuperar. O médico disse que ele vai ficar em coma o resto da vida, que ele não vai, e se acordar, ele não vai falar, ele não vai caminhar. Aí eu perguntei, e você, Joel? Eu disse para o médico, o Joel dizendo, eu disse para o médico, pastor, você acredita em Deus, doutor? O médico disse, sim, eu acredito. E ele disse, então eu também acredito. E o Samuel, daqui uns dias, vai levantar daí. Ah, não, tá bom, não, ele vai levantar em nome de Jesus, porque tem uma igreja inteira orando por ele. Aí
o médico riu dele e saiu. 2 dias depois, quando eles entram, o Samuel tinha arrancado os tubos, estava sentado na cama. Ele não ia acordar mais, ele ia ficar com sequela, e graças a Deus, Samuel já está no quarto. Amém, gente? Vamos dar um glória a Deus a paz de Jesus. Mas o que isso aí tem a ver com líder de célula, com discipulado e com a célula? O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Isso acontece no contexto da célula. O líder de célula dele, o discipulador dele, está lá com ele, está no quarto dele junto com ele. O Falcão, não é esse Falcão, é outro Falcão, que é militar também. E que é de Fortaleza também, inclusive. É verdade. E ele está lá, agora, acampado no quarto de Samuel, o discipulador dele. Mas o que eu tenho a ver com isso? Ele está lá. O Samuel, quando viu, começou a chorar. Quando viu ele, começou a chorar. Não tinha reação nenhuma com as outras pessoas. Quando viu o Falcão, começou a chorar. Vocês estão entendendo, gente? Então, queridos, isso fala realmente de amor e de cuidado. Isso é discipulado. Esse é o coração da igreja. Gerar saúde através de profundidade no relacionamento com Deus. E aí a gente começa a ver as coisas acontecendo. Eu já sei disso aí. Então, glória a Deus. Amém? Aleluia! Vamos lá. Vai continuar tudo igual. Mas quando eu entendo, eu recebo isso de Deus, eu digo, a partir de agora, é assim que vai ser na minha vida. Vai ser fácil? Não. Eu tenho 80 pessoas orando na segunda-feira. Mas isso começou há 7 anos atrás. E nós somos perseverando. Agora você imagina, eu tenho um sonho lá no Morro da Cruz. Eu sou assim, tudo eu tenho um sonho, para tudo. Eu já imaginei o Morro da Cruz todos os dias da semana. Todos os dias da semana, com pelo menos 200 pessoas orando. Inclusive irmãos de outras igrejas, outros pastores, amigos meus, orando lá. Você imagina, o pessoal da mídia vai lá querer saber o que esse pessoal está fazendo no Morro da Cruz. Todos os dias. Será que é tão bonito esse lugar? É muito lindo de olhar de noite lá. Mas é mais a presença de Deus, amém, gente? E Deus vai movendo através disso. As pessoas vão sendo saradas. Quer ver uma coisa? Os líderes de célula, que a célula mais cresce, são pessoas que toda segunda-feira estão orando com a gente lá. É real, isso é real. As pessoas estão clamando. E hoje, gente, hoje a gente chega lá e eu já fico assim, o que vai acontecer hoje? Não é verdade, gente? Meu Deus, é muito maduro, equilibrado, mas é muito profundo. É tremendo. É um encontro com Deus numa noite. É um encontro com Deus numa noite. É poderoso. A oração da igreja. Diga comigo, a igreja precisa orar no coletivo. Então a primeira coisa para você ter saúde na sua célula, na sua vida, é você aprofundar seu relacionamento com Deus. Tudo começa com relacionamento com Deus. Mas não uma coisa fria, religiosa. Uma coisa simples. Você botar o seu louvor, o seu CD lá com louvor, e você dizer, Deus, eu estou aqui. Eu quero ouvir tua voz. E você andar com Deus, e você trazer um povo para clamar, para orar, trazer as pessoas e dizer, vamos orar. Mas ninguém vai vir. Como alguém falou aqui, faz uma reunião de oração, vem 6, 5, 10. Entenderam, gente? Eu disse, eu vou entregar um galpão lá da igreja. Vou fazer a igreja no Morro da Cruz. Tem um monte de gente lá. Não paga aluguel, não tem água, não tem luz, não tem internet. Não precisa limpar, não precisa fazer nada. Vamos ficar lá. É difícil. Gente, é assim a subida de carro. Eu gasto um monte de gasolina para ir. Mas o povo está todo lá. Tem gente que vai a pé. Vocês acreditam nisso? Crianças e adolescentes, crianças de colo. Tem uma história do Kevin, muito legal. O Kevin é uma menina da igreja muito querida desse tamanho. Ele é muito bonitinho, assim, muito querido, muito amável. Então a mãe vai para um monte com a mãe dele. E um dia, não tinha muita gente, esse dia talvez umas 30 e poucas pessoas, e ele orando assim com as perninhas cruzadas.
em cima do banquinho orando assim, e eu olhei para ele e achei, que gracinha, eu queria tirar uma foto, né, mas daí dava o flash ali, ia atrapalhar os irmãos orando, e coisa mais bonitinha, de repente o Kevin estava assim, ele caiu, corria para cima, ele ia cair, estava orando daquele jeito que eu estava falando antes, né? Coitadinho. Mas agora você imagina, agora pensa comigo, adolescentes de 13, 11, 10, 14, 15 anos orando, crianças, vocês, assim, daqui 10 anos, se nós não parar de orar, o que vai ser dessas crianças, gente? O que vai ser desses adolescentes? O que eles vão ser? Vão ser doentes? Vocês acham que eles vão ser deprimidos? Vocês acham que eles vão querer namoro, vão querer relação sexual antes do casamento? Vocês acham que eles vão querer tomar cerveja, tomar birita, querer fumar, usar droga? Vocês acham que eles vão querer o mundo? Se eles conhecem o que é intimidade com Deus, eles vão querer orar, eles vão entender. Meu pai orava e as coisas aconteciam, eu vou orar também. Pode acontecer que por algum acaso aconteça o contrário, mas eu tenho certeza que a grande maioria vai estar firme com Jesus daqui 10, 15 anos. Eles vão ser os pastores, os líderes da nossa igreja na Grande Florianópolis e no Brasil, e vocês vão conhecer eles. Vocês vão conhecer essa turma. Amém, gente? Amém. Diga assim comigo, ainda vão me conhecer. Ainda vão me conhecer. Amém, gente? Graças a Deus. Essa é a primeira coisa, diga intimidade com Deus. Ih, que fraco. Vamos lá? Intimidade com Deus. Pode passar. E a segunda coisa, para que nós nos tornemos pessoas saudáveis, profundidade no discipulado. Eu vou falar aqui algumas coisas do que é o discipulado. Nós já entendemos que discipulado não é uma moda, falamos muito disso. Discipulado não é moda, não é evento, não é modismo, não é uma invenção do pastor, não é invenção da igreja. Discipulado é bíblico. Discipulado é a vontade de Deus. Ide, portanto, fazei membros de igreja. Ide, portanto, fazei convertidos. Ide, portanto, fazei crentes. Não, ide, portanto, fazei discípulos. Fazei discípulos. Ide, portanto, e achai discípulos. E chamai discípulos. Não, fazei. É obra artesanal. Leva tempo. Não dá para ser uma classe. Eu estou indo para o meu discipulado. São 5 lições lá na igreja que nós vamos ter e deu, aí acabou. Eu já fui discipulado, agora eu estou discipulado. Não, gente, discipulado é a vida toda. É todo dia, toda hora. É um trabalho artesanal. É transferir a vida de Cristo para a pessoa. É você. Nós vamos falar depois de ser modelo. Então já entendemos que não é uma moda, ou uma invenção humana para ocupar o tempo dos crentes. Tem uma história bem legal assim que uma mulher comprou um papagaio. Acho que vocês já ouviram talvez. E inclusive o pastor tem lá uma calopsita, né? É isso, calopsita? E aí a mulher queria muito um papagaio que falasse e tal. Ela comprou, acho que a Andréia vai lembrar. Ela comprou o papagaio e ela queria que o papagaio falasse. E estou lembrando da história, eu acho que eu achei muito engraçado. Então, aí a mulher comprou o papagaio e tal, mas aí foi para casa. E no outro dia voltou na loja, olha, o papagaio não fala. E ele disse, o dono disse, olha, você leva aqui tem um balancinho, você bota na gaiola esse balancinho e o papagaio vai ficar balançando e com certeza vai ficar empolgado e vai falar. E aí ela levou o balancinho, o papagaio embalou, voltou lá na loja na semana e disse, olha, balançou, mas não falou. Então eu tenho um escorregador aqui, ó. Então você leva o escorregador, ele vai ficar escorregando ali e vai falar com certeza. Aí levou o escorregador. Outra semana, nada, não adiantou. O papagaio escorregou, mas não falou. Aí voltou lá, aqui eu levei o escorregador, levei o balanço, não falou. Não, tem uma piscininha.
para papagaio, você leva, coloca, o papagaio vai se banhar e tal, e vai falar. Levou a piscina. E nada, aí 2 semanas ela volta lá. E o dono da loja, então, o papagaio falou. E ela, não, ele morreu. O papagaio morreu. E deixou um bilhete. Deixou um bilhete para o papagaio. Nessa loja não tem comida. Às vezes a gente faz isso, a igreja é isso. Tem balanço, tem piscina, tem escorregador, tem show gospel, tem música boa, tem um pastor bonito, como eu no caso, lá na minha igreja, o pastor também aqui. Tem tudo para entretenimento do povo, mas não tem comida. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas vão morrendo. Um dia eu fiquei tão indignado com isso, que os jovens queriam não sei o quê, queriam isso, e reclamando porque a igreja tal, não sei o quê, porque o fulano tal, porque o pastor tal. Eu digo, chega, nós não vamos ser uma igreja de entretenimento. Entretenimento não mantém o povo na igreja, não gera saúde. Eu não quero uma igreja de entretenimento, eu não quero uma igreja com piscina, com balanço, com escorregador, para que as pessoas fiquem. Depois que elas estiverem saudáveis, pode até ter, mas eu não vou ter isso para que elas fiquem. Aí você pode traduzir como quiser. Por isso que muitos morrem, porque o que nós temos que fazer agora para manter o povo na igreja? Essa é a pergunta. O que nós vamos fazer para atrair as pessoas, para manter as pessoas na igreja? Nós vamos dar comida para elas, nós vamos dar capim, nós vamos dar água. Ovelha precisa de capim, precisa de água, precisa de comida, precisa de cuidado. Amém, gente? Amém. Diga aleluia. Amém. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Amém. Diga ao seu colega, não mata o papagaio, filho, dá comida para ele. Então não adianta a gente ficar ocupando o tempo dos crentes. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, vamos fazer coisa funcional, vamos fazer coisa bíblica, vamos fazer o que realmente tem que fazer. Olha, gente, com todo carinho, eu vou dizer uma coisa para vocês. Começa a discipular todo mundo na igreja, começa a mudar a mentalidade, começa a gerar isso. Eu tenho certeza que os jovens da tua igreja podem estar cantando quem for ali. Quem tiver ali, o pregador, o cantor, seja quem for, eles não vão. Eles vão vir, olha pastor, vai ter um evento lá, tem alguma coisa, o senhor me libera, eu posso ir? O que o senhor acha? Eles vão perguntar assim, discipulador, eu posso fazer? O senhor acha que vai ser tenso na minha vida? Porque eles estão sendo bem alimentados. Escorregador, piscina, isso não vai fazer diferença na vida deles. Eles estão entendendo a palavra. Eles estão entendendo o que é a vida com Deus. Eles estão entendendo que não importa. Pode estar no Morro da Cruz chovendo, está todo mundo lá. Está todo mundo lá. Não importa se o lugar é bonito, se é feio, se o pastor prega bem ou não prega. Importa que eu estou sendo cuidado. Eu não saio daqui, porque aqui eu sou amado, aqui eu sou cuidado. Amém? A Elisângela estava contando de uma irmã que em algum momento pensou assim, eu vou sair da igreja. Aí ela disse, tudo bem, eu te respeito, mas eu garanto para ti que tu não vai ser amado e cuidado como tu é aqui. E a irmã disse, é verdade. Amém, gente? Então que você possa dizer isso. Olha, você pode até fazer o que você quiser, mas você não vai ser amado e cuidado como você é aqui. Amém, gente? Diga, na minha igreja, independente de qual é a sua igreja, diga, na minha igreja, as pessoas não vão morrer, não vão querer ir embora. Ali vai ser o ponto final delas, porque elas serão amadas e cuidadas. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus, então? Graças a Deus. Já vou encerrar. Para ocupar o tempo dos crentes, mas sim um princípio e uma ordenança bíblica.
Então a gente não faz discipulado porque faz a igreja crescer. A gente discipula porque é bíblico. A gente não faz o grupo familiar, a igreja na casa. Eu gostei muito da palavra do pastor, que ele disse hoje, é a coisa assim mais, na verdade, mais até madura que eu já ouvi sobre isso. Que a célula é a igreja na casa. Então nós poderíamos até dizer a nossas, quantas igrejas nas casas nós temos. Entendeu? Quantas igrejas tem aqui? Eu tenho 35 igrejas lá. São 35 igrejas nas casas. Que bacana. Isso é poderoso, gente. É porque é bíblico. Vamos continuar então, aprofundar no discipulado. Eu vou ser bem rápido. Vejamos alguns pontos importantes sobre o discipulado. Primeiro, o que é discipulado? Discipulado é relacionamento. Relacionamento entre mestre e aluno baseado em Cristo. Discipulado nada mais é do que relacionamento entre duas pessoas. Não é uma aula, também é uma aula. Também é. É mais do que o meu pai, é o pai e filho, sim, mas é mais profundo ainda. Eu comecei a ser discipulado, quando eu comecei eu levei 6 meses para que o pastor Júnior realmente entrasse na minha vida. Porque nós entendemos, eu não sou uma criança, apesar de parecer assim, essa pele e tal, e esse jeito assim, eu não sou, eu já tenho uma idadezinha, boa, assim, não tanto, sou bem mais novo que o André. Estou brincando. Mas eu entendo as coisas, e ele é uma pessoa madura já há 20 anos no ministério e tal, e auxiliando o pastor Odilon. Então nós levamos 6 meses para aprofundar, nós íamos conversando, ligando, ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, e iniciando um relacionamento de amizade, conhecendo um ao outro. Agora, gente, meu Deus do céu, como é bom, como é maravilhoso. É um grande amigo que eu tenho, para tudo. Eu tenho assim uma liberdade, uma confiança de abrir tudo para ele. Abrir tudo realmente. Eu tive uma reunião com todo o presbitério da Batista Shalom em Curitiba, e aí eu estava um pouco nervoso, porque eu não sabia como é que ia ser, eu estava um pouco preocupado. Aí ele já me conhece, bateu a mão no meu ombro, me abraçou e disse: calma aí, vai dar tudo certo, vem cá. Aí saímos, conversamos um pouco, ele orou por mim, me deu uma palavra, disse: agora vamos lá. E foi junto, e ele do meu lado. E a coisa acontecendo, maravilhosa a reunião, e ele do meu lado. Aí acabou a reunião, ele veio, você viu só, que maravilha, a coisa tão imensa e tal. E ficamos ali 2 horas ainda conversando. Ele ministrando a minha vida, relacionamento. Diga, discipulado é relacionamento. Não é, eu mando em ti, agora tu é meu discípulo, vem cá, vai fazer assim. Isso é discipulada. Isso é discipulado. Isso não é discipulado. Lá em casa pegou esse negócio aí pro Isaac, as crianças todo mundo diz, né? Isso aí hoje vai ser discipulado, hein? Então pegou a linguagem, porque isso não é discipulado. Discipulado bíblico é relacionamento. Número 2, discipulado é amizade profunda. Mas simplesmente, você é meu discipulador porque você é meu amigo. Não, pode não ser. Eu nem conhecia o pastor Júnior. Foi criando esse laço. Mas em 1 mês, não, isso pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Os discípulos do pastor Eire têm 30 anos com ele, gente. O pastor Geraldo está 30 anos com o pastor com o pastor Eire. Essa amizade é profunda. Você acha que eu não conhece o outro? E se conhece profundamente. Isso não é coisa. A gente é muito imediatista, quer as coisas para ontem. Eu quero um discipulador agora, tem que ser como eu quero, e a minha vida tem que mudar, e não sei o quê. Não, é um processo. Eu digo para o pastor Júnior: rapaz, eu quero ser o mais eu possível perto de ti, para te poder me tratar mesmo, eu quero que me ajude. Então eu quero, se eu tiver que errar, eu quero errar mesmo na tua frente aqui, para te poder me ajudar a mudar, a se transformar. Amém, gente? É uma amizade, estar junto, amém? Eu vou sair daqui, vou ligar para o pastor Júnior, conversar com ele, contar para ele como é que está sendo, vou contar para ele o que eu ministrei, o que eu falei, vou falar de vocês, de bem, e vamos conversar um tempo.
Amém, gente? É um amigo que eu tenho. Número 3, discipulado é aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados no discipulado. Vocês vão, por causa do horário, gente, eu não quero demorar. Vocês vão marcando os versículos e aí vocês leem depois. Alguma eu vou ler depois aqui, mas é importante que você marque aí e leia depois. Discipulado é aperfeiçoamento. Vamos continuar que tem bastante ainda. Discipulado é 1 a 1. Vamos ler Eclesiastes 4, 9 ao 10? Discipulado é 1 a 1. Discipulado tem até uma estatística. Vamos ler primeiro Eclesiastes 4, 9 ao 10. Pode alguém ler para mim que eu estou sem a Bíblia aqui? Amém? Quem achou pode ler? Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Amém, gente? Então, 1 a 1. Eu tenho meu discipulador, eu tenho meus discípulos. Eu estou crescendo nisso ainda, eu estou aprendendo. Tem muita coisa ainda que eu não sou nem 80%, nem 70%, que eu estou aprendendo no discipulado. Então, eu sou muito novinho nisso. Então, eu reúno com eles 1 a 1 semanalmente. Por exemplo, o André nós reunimos, na verdade agora mudou o dia, nós vamos para sexta-feira, às 9 horas da noite. Então nós temos ali 1 hora, 1 e pouco, que nós vamos conversar, eu vou fazer algumas perguntas para ele, vou perguntar como é que está a vida com Deus dele, como é que está o relacionamento dele com a Elisângela, como é que está as pessoas lá na célula dele, vou cuidar dele, 1 a 1, toda semana. Mas eu estou à disposição dele todos os dias. E na verdade a gente se vê muito mais. No culto mesmo a gente nem se fala. Na celebração, no Tadel, a gente nem assim, só se vê. Porque é muito corrida, é muito trabalho. Então, mas a gente sempre almoça junto, janta junto, come alguma coisa junto. E viaja agora, viajamos juntos, 2 vezes já. E vamos viajar muitas vezes juntos. Então, nós viajamos já 3 vezes juntos. Então, isso é muito bacana. Vamos tirar férias juntos, em nome de Jesus. Vamos passar o Natal juntos, né? Toda a família. Então, isso é discipulado. É 1 a 1. Eu tenho 8 discípulos, mas eu discipulo 1 a 1. De vez em quando, já faz até tempo que eu não faço, eu faço um GD, que é o grupo de discipulado. Eu reúno eles para a gente conversar, bater papo, ver como é que estão as coisas, ou só para brincar, para jogar bola. Faz tempo que eu não faço, mas a gente pode fazer. Mas o discipulado é 1 a 1. E é importante que seja semanal, 1 hora por semana. 5, discipulado é cuidado. Discipulado é a arte do cuidado. Essa é uma frase do pastor Dilon. Até foi um tema de uma conferência. Discipulado, a arte do cuidado. Acho que do ano passado, se eu não me engano. Discipulado, a arte do cuidado. Não lembro se foi ano passado ou esse ano. 1 João. Não, acho que foi 12. Não lembro agora. E 1 João 3,16. Vamos ver isso aí, eu acho muito interessante. Discipulado é cuidado. 1 João 3,16. Vamos ver? Quem achou pode ler para nós. Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha aí. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a vida por nós, e que nós, olhem para mim aqui, que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Discipulado é dar a vida pelo discípulo, é dar a vida pelos irmãos. Quando eu preguei um bom tempo na igreja sobre isso, que eu fico pregando a mesma coisa um tempão. Eu fico pregando 1 mês, 2 meses, 3 meses, a mesma coisa, só muda o tema, mas o pessoal nem percebe que é a mesma mensagem. Alguns não percebem. E aquilo vai sendo gerado no coração. E eu dizia, você tem que dar vida pelo irmão. Eu me perguntou uma vez, tá, mas eu vou morrer pelas pessoas? Eu disse também. Também tiver que morrer, você vai trocar, vai entrar no lugar dele. Credo, pastor, de bem, esse evangelho. Você dá a vida pelo irmão. Tá, mas na prática, o que é dar a vida pela pessoa? Você abrir mão de você pelo outro. Você dar seu tempo, matar o seu tempo, o seu descanso, a sua vontade. Eu não quero estar aqui, mas eu vou ficar, porque
porque eu vou dar a minha vida por esse irmão aqui. Você gastar o seu dinheiro com ele. Você abrir a sua casa e 1 da manhã ele está lá e você quer ir dormir. E ele está lá chorando, abrindo a vida dele. Mas você queria estar dormindo, porque você tem que levantar às 5 da manhã. Aí você lembra de 1 João 3,16. Eu vou dar a vida pelo meu irmão. Eu vou me gastar por ele. E ainda que não me amem, mas eu vou amar. Eu vou me gastar por ele. Eu vou gastar tempo, vou dar a minha vida. Vou usar meu carro para abençoar ele. Ah, mas o meu tapete, mas o meu sofá, mas não sei o quê. Vou dar a vida pelo meu irmão. O Joel Comins contou que quando eles estavam com uma casa muito linda, não lembro qual era a cidade, uma casa muito linda, móveis muito bonitos, né? Tinham comprado um sofá novo e um tapete muito lindo, novo. E aí, vamos abrir uma célula na nossa casa. Aí a mulher disse: olha, amor, você sabe que a célula nós vamos ter que abrir mão, assim, de todo esse, né? Nós não vamos poder priorizar as coisas e tal, e manter tudo limpo e tal. Não, eu não sei. Aí aquilo era tudo muito lindo, muito novo. E foi abrir a célula, e foi crescendo a célula, foram ganhando pessoas, e de repente ele conta que ele olhou e o tapete já não era tão bonito, o sofá já não estava tão bonito, as coisas já não estavam tão limpas, mas muitas almas estavam sendo salvas. Amém, gente? Amém. Então isso é dar a vida. Às vezes é tão simples, mas é dar a vida. Vai estar lá. Eu não gosto das crianças pulando. As minhas crianças não pulam em cima do sofá. As minhas crianças não tiram as coisas do lugar. Elas não quebram nada, elas não sobem. Elas são do avivamento. Mas elas, em casa, é no quarto delas. Elas fazem as brincadeiras no quarto delas. Mas aí vem os outros filhos dos irmãos da minha casa. E antes, como é que nós ficava? Assim, ó. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amarrado, em nome de Jesus, segura ele, em nome de Jesus. E aí, para os mais chegados, os discípulos diziam: ô querido, segura ele. Ô amado, vamos. Filho, tira ele da geladeira. Amado, teu filho está dentro do micro-ondas, tira ele. Não, estou exagerando, não é isso. Aí a gente acorda isso, a gente ensina isso, ó, tem que educar o filho, não pode, tá? Mas a gente entende que eu estou aqui para dar a minha vida para os irmãos. Hoje de manhã, o irmão contando que ele estava com um carro muito legal, muito bacana, começou um trabalho num lugar bem simples lá, e estava chovendo, entrou com o carro, botou todo mundo no carro, embarrou tudo, o carro dele muito bacana, o carro embarrou tudo, sujou tudo. Mas ele não, são almas. Quando você entende isso, a célula cresce, a igreja cresce. Amém, gente? Você aprende a dar a vida, não tem hora, não tem dia. Mas eles vão acabar comigo. Não vão, gente, é você que vai se acabar por eles. Você já vai se entregar logo uma vez. Ah, tá aí na vez. Faz o que você quer. Amém, gente? Isso é dar a vida pelos irmãos. Aí como é que uma célula não vai crescer? Como é que a igreja não vai crescer? Está lá o pastor nem. Aí você chega na igreja e olha: quem é o pastor? Aquele lá? Hã? Aquele ali é o pastor? É, mas ele não tem cara. Não tem cara de pastor. Mas ele ensina a igreja a dar a vida um pelo outro. Amém, gente? E a igreja começa a crescer, a célula começa a crescer, e as pessoas não entendem. Mas o louvor nem é tudo aquilo. Mas a pregação nem é assim, um cara eloquente, um cara carismático. Mas não é isso que faz uma igreja crescer. É o fato das pessoas darem a vida umas pelas outras. Amém? Isso gera saúde. Isso é discipulado. Discipulado é cuidado. Vamos todo mundo junto? Diga: discipulado é cuidado. Discipulado é cuidado. Foi horrível. Vamos mais uma vez. Diga, eu vou dizer 1, 2, 3, você fala. 1, 2, 3 e... Discipulado é cuidado. Diga: é dar a vida uns pelos outros. É dar a vida uns pelos outros. Discipulado é para todos. Discipulado é para todos. Todos precisam ser discipulados e todos precisam fazer discípulos. É a grande comissão. É a nossa obrigação. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. É isso aí. Esse é o negócio. Amém, gente? Aí tem a frase, que essa frase na verdade é da Igreja da Paz, que eles têm lá no altar deles escrito, bem grande, é o lema deles, é uma frase muito poderosa.
todo mundo discipulado. Todo mundo discipulado. E todo discípulo um líder compromissado. Isso é muito poderoso. Se você entender e você gerar isso na igreja. Vamos lá. Próximo. Aí. Discipulado é amor. Quando discipulamos e inspiramos pessoas a amarem a Deus na mesma intensidade na qual o amamos. Frase do pastor Dilon. Pastor Dilon é o pastor da Igreja Batista Shalom de Curitiba. Ele é discípulo do pastor Eide, já desde 98, e uma igreja assim, são hoje 7 mil membros na igreja, ali na região metropolitana, e uma igreja de Paranaguá muito grande, e também a sede ali muito grande, uma bênção demais lá. O pastor Dilon é o pastor daquela igreja. A filha dele esteve ministrando aqui há poucos dias atrás. Então, discipulado é amor. Quando você discipula, você está inspirando as pessoas a amar Deus como você o ama. Como você ama a Deus? Que intensidade, que paixão você tem por Jesus. Pois a paixão que você tem por Jesus, você vai gerar na vida do seu discípulo. Seu discípulo vai ficar igual a você. Ele vai amar a Deus como você ama. Ele vai cuidar das pessoas como você cuida. Amém, gente? Amém. 8. Discipulado é crescimento. Discipulado é crescimento. 2 Pedro 3,18. Vamos ler? 2 Pedro 3,18. Quem achou já leia para mim. Se achou, já leia. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Discipulado é gerar crescimento na vida do discípulo. Um dia um irmão perguntou na igreja: o pastor só fala de crescimento, de crescer. Sim, vou continuar falando. Porque qual é o objetivo? Que você cresça em Deus, que você chegue à estatura de Cristo, que você seja um homem perfeito em Cristo, para que você não seja levado por vento de doutrina, por qualquer coisinha que você ouve no rádio, que você vê na televisão, para que as suas ovelhas não sejam levadas por isso. Então você tem que querer que os seus membros, as suas ovelhas, os seus discípulos cresçam em Deus, e você que vai gerar o crescimento na vida deles, a maturidade espiritual na vida deles, um a um. É isso que o discipulado faz. E por último, o discipulado, eu acho que é por último, né? Eu acho que é por último. Vamos ver? Só dá mais um clique aí. Não é o último. Discipulado é instrução. Nós lemos o outro lá. Você vai instruir o seu discípulo. Pode continuar, para não encerrar. Discipulado é multiplicação. Vamos ver Atos 6, versículo 7. Atos 6, versículo 7. Discipulado é multiplicação. Atos 6, versículo 7. Pode ler para mim, quem achou? Descia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Crescia a palavra de Deus e se multiplicavam os discípulos. Amém, gente? Diga: crescia a palavra de Deus e se multiplicavam os discípulos. Discípulo é multiplicação. Você vai multiplicar aquilo que está acontecendo na sua vida. Você vai gerar aquilo em outro, aquilo que você está recebendo. E eles vão se multiplicar, eles vão crescer, porque todo mundo quer crescer. Amém? 11. Discipulado é modelo. 2 Timóteo 2,2. Eu sendo modelo para outros homens, e esses homens sendo modelo para os seus próximos, e assim nós multiplicando. É modelo. Não há discipulado se o discipulador não for realmente modelo para aquela pessoa. A gente vem falando isso já desde o começo. Você precisa ser modelo em tudo. No relacionamento com a sua família, na sua vida com Deus, no seu discipulado, você tem que ser modelo para reproduzir
produzir isso na vida do outro. E por último, discipulado, eu acho que é o último, discipulado é investimento. E o maior investimento é o tempo. Discipulado é investimento. Eu vou encerrar aqui. Pode? Qual testemunho? Pode, se der tempo, se o pastor permitir, que já é passado um pouquinho, pode, aí nós ouvimos, depois eu já não estou nem menos, né? Ela está ficando famosa aí, hein? Tá? Então já te prepara aí. Investimento. Invista em poucos para gerar muitos. Como é que nós fazíamos antes? Investimos em muitos. Trabalho de marketing. Você investe em muitos para alcançar alguns. O discipulado, você investe em poucos para alcançar uma multidão. Esse é o princípio, é o modelo. Você pega alguns, você cuida deles. E você vai alcançar uma multidão através disso. Amém? E nós vamos estabelecer o reino de Deus na terra. E nós vamos ver pessoas sendo transformadas. E nós vamos ver vidas alcançando o propósito de Deus. Nós vamos ver pessoas que nunca mais vão abandonar a igreja. Elas só vão sair da igreja para fundar outra igreja do mesmo ministério. Do mesmo ministério. É só assim que nós vamos ver as pessoas saindo da igreja. Ou para ir morar em outra cidade, ou seja o que for. E quando for, eles nem vão ir para outro lugar. Eles vão fundar uma célula lá e vão fundar uma igreja naquele lugar. Porque vão estar cheios da presença de Deus, inflamados pelo Espírito Santo. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Deus bem forte. Vem cá, Lisandra, volta aqui. 5 minutinhos, aí depois nós oramos. Paz e graça, amados. Amados, eu fui da Igreja Batista Independente há 15 anos em Santa Maria. E, resumindo bem a história, fui para Florianópolis, no período de 14 por lá. E nós frequentamos um tempo a Igreja Batista Independente lá, e depois, por alguns motivos, a gente não pôde mais, pela distância também. E veio uma vizinha nossa e nos chamou para participar da célula. Lembrando que tudo começou pela nossa filha. Ela que começou a ir na célula, logo depois começou a ser discipulada e começou a simplesmente me incentivar a isso, né? No princípio, eu até uma vez eu falei isso com a minha discipuladora, e eu dizia para ela, eu não concordo com o discipulado. E eu até comentei com o pastor, e o pastor disse assim, na verdade não fala que você não concorda, você não entende, você ainda não recebeu a revelação, né? E realmente foi isso. Eu não tinha até então recebido a revelação disso. E comecei a me envolver com a célula, a discipuladora sempre acreditando muito em mim, né? Até um dia ela me perguntou, no discipulado, ela olhou para mim e disse assim, Elisângela, você acredita em você? E eu fiquei assustada com aquela pergunta. Eu disse, eu acho que sim, né? Pelo que eu conquistei até aqui, por tudo que eu fiz, eu acho que eu acredito em mim. Ela, você acredita que você pode ir muito mais longe do que você foi até agora? E eu comecei a refletir toda a minha vida. Eu nasci num lar cristão. Comecei a refletir toda a minha vida até esse ponto. Quantas pessoas eu tinha ganhado para Cristo? Quantas pessoas eu tinha amado e realmente cuidado? E aí, amados, eu entendi que eu tinha uma vida religiosa. E aquilo foi muito triste, assim, para mim, quando eu me dei conta disso. Eu sei, mas voltar hoje, quem que eu vou ter para te oferecer? O que eu fiz para ti? Eu participava do ministério de louvor, eu participava do coral, eu dirigi o culto, eu um tempo trabalhei no coral de crianças. Isso me estou dizendo que isso não importa mais, não importa. Isso é importante. Nós estamos incluídos no reino, né? Trabalhando na igreja, nesse sentido de ministérios também. Mas o foco principal é ganhar almas e cuidar bem delas. E eu comecei a trabalhar, e a minha discipuladora sempre me falando muito na questão de liderança, liderar uma célula. No fundo, eu não achava assim que, eu não posso, eu não consigo, não. Mas eu colocava muito o meu tempo de trabalho. Eu sou autônoma, né? Eu trabalho com estética. Então, se eu não trabalho hoje, eu
Antes eu pensava assim, se eu não trabalhar, eu não ganho. Né? E se eu não ganhar, como é que vai ser? Né? Apesar de, graças a Deus, eu não depender desse salário para comer, para me vestir, porque tem meu marido que tem um emprego fixo. Mas aí a minha discipuladora começou a falar, Elis, vai com o pensamento para o teu trabalho, que para ganhar almas, aproveita essa oportunidade que tu tem de todo dia você ter contato com várias pessoas e falar de Jesus para ela. O trabalho é consequência. Ou seja, eu inverti todo, porque antes eu fazia o quê? Eu ia para o trabalho, eu trabalhava. Se desse oportunidade, eu falava de Jesus. Né? Hoje não. Hoje eu vou sempre com aquele pensamento, Senhor, todas as clientes que eu atender, eu quero ter uma oportunidade de falar de Jesus para elas. Tem clientes que eu oro junto com elas depois, antes delas saírem da sala. E aquilo ali foi crescendo dentro de mim. Só que chegou um momento que eu assumi, a nossa célula multiplicou e nós fomos assumir a célula da multiplicação, que é na nossa casa. Nós temos 2 células na nossa casa. Na quarta-feira, que é a célula mista de casais, e no sábado é a célula das meninas, que são das nossas filhas. E eu vi que aquilo ali estava sendo complicado para mim. Chegava quarta-feira, eu chegava correndo do serviço e aquela coisa, e ter que... Como que eu ia me preparar para a célula? Porque a célula, mas não só a célula, a gente fala célula porque são vidas, mas ela exige tempo, dedicação, oração, jejum. Quarta-feira é o dia que a gente jejua especificamente pela célula. E eu falei com o Senhor, eu vou abrir mão da quarta-feira de trabalho. Eu não vou trabalhar na quarta-feira. Eu fui, conversei com a dona do salão onde eu trabalho, que eu tenho a minha sala. No início ela ficou meio assim, não achou ruim, porque eu já faço um horário aparentemente para outros muito folgado, né? Eu começo a trabalhar às 10 horas da manhã. E assim foi indo. Aí eu cheguei para ela e falei, até mesmo para vir agora para cá, eu abri mão de sexta e sábado para trabalhar. O trabalho no salão lá abriu. Eu cheguei para ela e falei, você sabe que eu sou cristã e que as vidas para mim são muito mais importantes do que o meu trabalho. Mas eu não quero de forma nenhuma ser um atrapalho aqui no teu espaço. Então, se eu deixando, né, se eu não estiver aqui, você está vendo que você está perdendo com isso, que eu estou sendo uma atrapalha nesse sentido, eu abro mão do meu trabalho aqui. Ela ficou um pouco assustada, porque eu já estou lá há 3 anos. Ela, não, de forma nenhuma. Não, tudo bem, você sabe o que você faz. Né? Então, não trabalhei esse sábado. Quando eu trabalhava, que eu já fui, nós já tivemos uma sociedade, eu trabalhava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 20 horas da noite, sem fechar o meio-dia, direto. Sobrava o domingo para eu ir na igreja. Durante a semana eu não tinha condições de participar de nada. Amados, eu vivia cansada, meu dinheiro não rendia, eu não via cor no meu salário. Uma também, até contei esse testemunho, porque na época eu não era uma dizimista fiel. Eu dava o dízimo de vez em quando. E aí eu fiz um propósito com o Senhor, a partir de agora, mas eu vou trabalhar assim tudo que entrar, porque eu ganho por dia. Todos os dias eu tiro meu dízimo. Primeira coisa, eu separo meu dízimo. Depois o que sobrar, eu gasto o restante no que tem que fazer. Mas é o meu dízimo. Eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava antes. Eu trabalho terça, quinta, sexta e sábado das 10 até as 2 da tarde. E tenho meu tempo com Deus, consigo discipulo 3 pessoas. Segunda-feira à noite a gente está no monte. Não é fácil? Não é. Terça-feira é corrido para mim, né? Para nós, para todo mundo lá em casa, né? Então terça-feira saio do trabalho, vou direto para o Tadel, chego em casa às 10, 10h30 da noite. Quarta-feira é o dia envolvido com a célula, né? Sendo que segunda, antes de ir para o monte, eu ainda discipulo. Na quinta-feira, a mesma coisa, tenho discipulado. E agora meu discipulado, que era na segunda, vai passar talvez para sexta-feira. E digamos que sábado é o dia mais folgado que a gente tem. Mas aí é o dia que a gente tira para fazer visita para os outros membros da célula. Né? Porque a gente também não pode focar só nos discípulos, só tem aquele novinho que está chegando, a gente tem que ir lá e fazer um amor, um carinho e estar com eles o tempo todo, visitando. E tem sido uma bênção na minha vida. Eu sempre digo, eu não desprezo tudo aquilo que eu aprendi, de forma nenhuma.
não despreze, eu nunca vivi no mundão, graças a Deus. Mas o crescimento que eu tive hoje é tremendo, assim, a diferença dentro da minha casa, a família toda sendo cuidada, sendo amada, sendo discipulada, e realmente eu digo, a nossa igreja vive um amor. Nós tivemos esse ano uma dificuldade bem grande com a nossa filha, aonde eu pude contar com pessoas até mesmo para ir limpar minha casa, porque eu não tinha condições, né, de a gente passar noites e noites em claro com ela. De realmente se sentir abraçado, o tempo todo recebendo mensagem, o tempo todo aquela preocupação no discipulado, na visão do MDA, você vive mais junto com todas as pessoas e com pastores também, porque a gente tem aquela visão que o pastor está lá e nós aqui. Não, o pastor passa a ser parte da nossa vida também o tempo todo, e isso tem sido uma bênção para nós. Amém? E isso é só o começo, amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Perdão pela hora, pastor. Pessoal, nos perdoem mesmo pela hora. Posso orar ou já vamos? Vou passar aqui então para você.